Bora trazer o nosso próximo convidado, importante a gente conversar com o deputado estadual, que tem nome de ator, né, cara? José de Abreu, rapaz. Marcos José de Abreu, mas aí ninguém conhece, né? Vamos conversar com o Marquito do PSOL, que coordenou ontem uma importante reunião na Alesc para falar sobre REURB nas áreas da APA da Baleia Franca. Marquito, obrigado pela atenção conosco. Seja bem-vindo sempre aqui na H2O. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Rafael Joelson. Uma satisfação estar aqui com vocês. Queria cumprimentar todos que estão nos ouvindo aí na H2O FM e também aqueles que acompanham aí pelas redes sociais, Facebook e YouTube. E a gente também colocou o link lá nos stories do nosso Instagram. Aí, show de bola, fazendo um collab conosco aí. Obrigado, Marquito. Isso. Marquito, hoje de manhã o Joelson fez um recorte importante dos principais pontos, né, de algumas falas da reunião ontem. E a gente queria te ouvir sobre, porque me parece, e aí me corrija se eu estiver equivocado, me parece que houve um avanço grande, ao menos a nossa percepção, né, no vídeo, que houve um avanço grande na postura de todos, né, de defensores, e é importante que existam, né, os defensores da APA, a gente entender o nosso meio ambiente, mas da comunidade aqui também. Acho que o prefeito foi feliz numa fala e me pareceu que tu absorveu de uma maneira mais compreensiva do que nós tivemos, por exemplo, naquela reunião de Imbituba ou na reunião aqui de Jaguaruna. Me parece que está se evoluindo na compreensão das necessidades e da real importância dessa área, né, Marquito? Exatamente. Eu acho que a área de proteção ambiental da APA da Baleia Franca, né, é uma unidade de conservação que todo mundo sabe o conflito que tem sido gerado por conta dessa unidade. É normal que toda unidade de conservação tenha os seus conflitos fundiários, isso é bem comum. Por isso existem os mecanismos, né, que é o plano de manejo, por isso que existem os mecanismos que é o conselho gestor da APA, por isso que existe o mecanismo de momentos de conciliação e grupos de trabalho do próprio conselho gestor da APA. E a gente, diante do que tem sido aventado e uma pressão muito grande, né? Essa pressão ela surge muito ali por conta da Praia da Galheta, que é uma praia onde nós temos totalmente dentro de uma APP e que, por uma série de processos judiciais, chegando à última instância, sem poder ter recursos, né, que determinam a demolição de casas, e são casas, grande parte delas de luxo e casas de classe média alta, né? Diferentemente de muitas outras áreas que estão dentro da APA da Baleia Franca, balneários, condomínios, loteamentos, e muitos deles, inclusive em Garopaba, em Bituba, completamente legalizados e sem problema nenhum, e alguns deles que podem ser legalizados. Mas essa pressão feita historicamente também começou a reverberar no conjunto das pessoas, né? Por um motivo óbvio, que foi a questão de desligamento de energia elétrica, impossibilidade de infraestruturas urbanas e assim por diante, mas também compreendendo, e aí a população e os atores políticos sempre condicionando essa responsabilidade à criação da APA. O que nós estamos chegando a uma conclusão, independentemente dessa polarização e dessa briga que se instaurou, né, a gente tem um entendimento, e ontem a reunião foi muito evidente nisso, o entendimento é que 99% das ações judiciais que hoje tramitam e que decidem sobre demolição ou não investimento do poder público em infraestrutura são ações que não estão ligadas diretamente à APA da Baleia Franca. São ações movidas pelo Ministério Público Federal, grande parte delas, porque essas ocupações estão em áreas de APP, áreas de proteção permanente, que, estando ou não estando na APA, sofreriam o mesmo processo. A gente, inclusive, na reunião de ontem ficou evidente, assim, um dos moradores da Praia de Naufragados, que não faz parte da APA da Baleia Franca, teve sua casa demolida, e ele hoje é um conselheiro da APA, porque a Praia de Naufragados, a parte territorial, não está dentro da APA, mas a parte marítima está. É o limite norte da APA, né? A parte costeira e marítima da ilha de Santa Catarina. Ele falou, olha, eu não estou na APA e minha casa foi demolida. Então, acho que esse é um entendimento importante. O segundo passo que a gente avançou é que nós temos alguns mecanismos que foram aplicados já em outros municípios, como Garopaba e Imbituba. Nós temos hoje uma determinação legal
que se a pessoa se ela mora numa casa e ela tem baixa renda, ela tem, ela tem de interesse social, cultural, aquela residência, e ela tem aquela residência como única moradia, ela não pode ter a sua energia elétrica desligada. E isso a Celesc já compreende. Só que ela tem que ser motivada. E o caminho para motivar, e eu falei isso para o prefeito de Jaguaruna, o Laerte, que ele pode acionar a Defensoria Pública, e a Defensoria Pública garante esse direito já estabelecido, onde a Celesc tem cumprido com esse direito de vários núcleos urbanos informais, né? Porém com características sociais, né? E comprovado isso através da Defensoria Pública, essas pessoas podem manter a energia elétrica ligada até que se regularize aquela área. O terceiro ponto importante que a gente conseguiu avançar é que a gente tem o plano de manejo da APA da Baleia Franca já define áreas urbanas consolidadas e áreas divergentes, que é onde precisa fazer os estudos, né? E a gente agora, eu destinei uma emenda para a Unesc, em parceria com a Unisul, vai ser realizado um estudo para realizar projetos pilotos ali no campus, ali no loteamento Campos Verdes. Isso, Campos Verdes. Campos Verdes e também no Campo Bom. E também lá no Camacho, né? Então, a gente vai fazer 3 núcleos urbanos consolidados, projetos pilotos de regularização fundiária, da REURB. Outro ponto importante que nós destacamos é que eu falei, prefeito e prefeitos que estavam lá representados, né, de Laguna, de Imbituba, eu gostaria de pedir para vocês encaminharem os projetos e os pedidos para a anuência do ICMBio sobre REURB dentro de área da APA, para a gente dar andamento e procedimento a esse processo. O que o ICMBio nos coloca e nos respondeu oficialmente é que até agora chegaram 3 pedidos. Então, as prefeituras não estão com capacidade instalada de realizar todo o processo que precisa ser realizado administrativamente na prefeitura para regularização de um núcleo urbano consolidado. REURB não se faz de uma casa, de 2 casas, de 3 casas. REURB se faz de um núcleo urbano consolidado com vamos dizer assim, uma data que é um marco temporal daquela consolidação daquela área urbana. Esse conjunto elaborado um projeto urbanístico, social e ambiental sobre aquela ocupação. Quando a prefeitura cumpre isso, alinhado com o que determina os critérios da Lei Federal da REURB, elas consolidam o projeto de regulação fundiária daquele núcleo urbano consolidado, o município envia ao ICMBio para o ICMBio dar anuência ou não daquele pedido de regulação fundiária. O que tem que acontecer é que a prefeitura precisa cumprir essa etapa dos estudos urbanísticos, sociais e ambientais e também da proposição de compensação ou não dessas áreas consolidadas e, com isso, enviar para o ICMBio. Então, o que a gente tem ouvido, inclusive a prefeitura de Imbituba e de Lagoa, falaram, a gente tem 2 pessoas trabalhando lá. Como fazer todo um estudo, né? Identificar o socioeconômico de todas as famílias, fazer o levantamento planimétrico de todas as regiões, propor áreas de compensação, propor a compensação pela própria prefeitura. Então, a gente encaminhou na reunião de criar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, inclusive o procurador da República, do Ministério Público Federal, ele propôs de repente, já que os municípios não têm capacidade instalada individualmente, pensar numa estrutura regional. Daqui um pouco, a gente tem uma instância de avaliação e de construção da REURB municipalmente, mas de forma articulada e regional. E nós, enquanto deputados, eu me coloquei à disposição, inclusive, de destinar emendas para estruturar esses setores de regulação fundiária. Então, é isso, a gente está avançando, a gente não quer ir para o conflito é fácil, colocar gasolina no povo que está sofrendo, que está lá sentindo é fácil, a gente quer solução. E tem soluções, né? O município se organizar, instaurar os pedidos junto à Defensoria Pública naquelas áreas que são de interesse social para manter a ligação de energia elétrica,
fazer o processo da REURB e enviar para o ICMBio. E também a gente agora, com a nossa emenda lá na Unesc, na na Unisul, a gente realizar os estudos desses 3 núcleos urbanos consolidados, os 2 loteamentos e a comunidade do Camacho. É bacana que incluiu o Campo Bom, né, Joelson? A gente já ouvia falar sempre de Campos Verdes e Camacho. Então é bacana que incluiu o Campo Bom, que é uma comunidade que tem muito problema, muita reclamação aqui a gente ouve da comunidade do Campo Bom. Só confirmar contigo, ali na matéria da Alesc fala também no Farol de Santa Marta. Isso. Camacho, Farol de Santa Marta. Ah, tá. Eu acho que daí então não seria Campo Bom, seria Campos Verdes. Campos Verdes e Campo Bom também. Ah, a gente incluiu lá. Uhum. Certo. Eu vou pedir para a Alinete depois arrumar ali. Tá. Só para esclarecer, há um tempo atrás, nessas reuniões que havia lá em Brasília, com a deputada Giovana de Sá, com o pessoal da AGU, também se falou num projeto piloto que incluía esses três loteamentos, o Campos Verdes, o Camacho e o Farol de Santa Marta. Esse trabalho que vocês vão realizar é independente desse que a AGU está fazendo? A AGU ela está fazendo esse estudo. A emenda que nós destinamos com a Unesc e a Unisul, ela é complementar a esses estudos e ela vai criar os critérios de percepção e de análise dos pedidos de submissão ao ICMBio. Então, ele é um trabalho complementar ao que será realizado. O que também está em andamento, junto com a AGU, é a revisão daquela portaria que definiu os critérios em relação à Lei da Mata Atlântica, né? Então, a gente tem dialogado lá, tem sido um espaço importante. Ontem, a gente não conseguiu ter a presença da AGU, mas tem esse compromisso também de redefinir. Porque há essa questão ainda, né? Que todas, tanto a APA quanto as APPs estão dentro de área de Mata Atlântica, e isso é que muitas vezes causa um transtorno ainda maior para o condomínio poder fazer o REURB, né? A gente tem a lei federal da lei. A gente tem a lei federal a lei do Código Florestal, que determina as legislações ambientais, e sobreposta a ela, a gente tem a lei da Mata Atlântica, né? A lei da Mata Atlântica, ela atinge todo o território do bioma da Mata Atlântica. Santa Catarina inteira está no bioma da Mata Atlântica, né? Então, ela tem uma sobreposição de legislação e ela garante, por exemplo, os ecossistemas mais sensíveis, né? Como é uma característica daquela região. Dunas, sejam elas móveis ou dunas temporárias, as restingas, os sistemas lagunares, as áreas alagáveis, né? Então, essas são áreas sensíveis do ponto de vista ambiental. Mas, mais do que isso, a gente discutiu ontem, né? Muitas vezes o município tem que replanejar a sua urbanização, porque para o município, às vezes, um loteamento como esse que está em cima de dunas móveis, né? Que não consegue implementar uma infraestrutura de uma estrada, de uma pavimentação, não consegue aplicar um instrumento de saneamento básico, de drenagem. Muitas vezes, um loteamento como esse, mal dimensionado, mal planejado, e em áreas que não deveriam, ele traz muito mais prejuízo do ponto de vista para o município e para o munícipe do que se a gente ocupar as áreas consolidadas e as áreas com capacidade de urbanização. Então, a gente também está mostrando e falando com os prefeitos que é fundamental que haja esse planejamento para um bom andamento da administração pública municipal, para que a sociedade também não se frustre por ausência e por não ter à sua disposição infraestruturas urbanas necessárias, mas também para que o município consiga otimizar os seus recursos, né? Então, daqui um pouco, planejar uma cidade como Balneário Rincão, como as cidades da região, Jaguaruna, se ela bem planejada, ela seria muito mais eficiente para o administrador público do que ter que lidar com essa série de conflitos gerados pelo crescimento desordenado também. Então, também é um auxílio. Parece que às vezes é um problema, mas lá na frente vai ser uma solução. E, inclusive, o próprio deputado Volney Weber, que é um defensor ferrenho da destituição da APA da Baleia Franca, ele colocou, quando ele foi prefeito, a importância que teve com o Ministério Público ter forçado ele a fazer a regulação fundiária no município que ele foi prefeito, entende? Então, a gente também está num momento como esse, que é importante, porque a gente sabe
o desespero dos prefeitos, da administração pública municipal, porque todo mundo vai chegar nele e vai pressionar ele para resolver esses problemas, né? Agora, é tarefa nossa, enquanto Assembleia Legislativa, deputados, ajudar nessa mediação. O nosso trabalho tem sido auxiliar na mediação e jogar água nessa fervura para a gente não polarizar o debate e garantir que a vida das pessoas esteja em primeiro lugar, né? Assim, como posição de rádio, né? Nós, da rádio, compramos essa posição por vermos os loteamentos consolidados, como Campo Bom, como Campo Verde, enfim, que realmente estão com um problema sério, né? Áreas que já deveriam ter sido resolvidas. De outra ponta, tu citaste aí no início da fala, lá atrás, né, da Galheta, que eu tenho amigos na Galheta, de alto poder aquisitivo, e eles ficam bravos comigo, que eu digo, não tem como defender. Desculpa. Exatamente. Eu comprei um rancho de pesca, mas tu reformou teu rancho de pesca, tá lá uma baita casa, não tem como defender. Então são, né, casos diferentes, situações diferentes, que às vezes são misturadas no debate, né? Então... E que às vezes essa situação colocou tanta gasolina no processo, que agora tá todo mundo já meio perdido, não sabendo o que tá... Exatamente. Então a nossa preocupação maior é conhecer o caso que tu citou, é o pessoal que tem só aquela propriedade. Claro que o investidor, não estou defendendo que tira do investidor, não é assim. Mas de repente o cara que tem a casa do veranista aqui no Campo Bom, tem muita gente que mora em Morro da Fumaça, mora, né, nas cidades vizinhas, e tem casa aqui no Campo Bom, passa o verão inteiro, mas agora no inverno está fechado, a gente sabe disso. Então, não é, né, se for possível, são loteamentos consolidados. Mas acho que a evolução é importante, Marquito, tu está trazendo algo realmente diferente. Tu citaste aqui no ICMBio, ou na APA, há apenas 3 processos de REURB. Isso nos preocupa bastante, porque a informação que nós recebemos, inclusive, da Prefeitura, que Jaguaruna tem um núcleo de REURB, né? Jaguaruna tem o seu núcleo montado. É de que o ICMBio não estava dando esse aval, que o processo, a anuência do ICMBio. Tu acredita que isso pode ser facilitado, então, agora com essa nova conversação, Marquito? Isso, eu falei muito abertamente para o prefeito Laerte. Eu imagino a angústia dele receber diariamente pessoas nessa situação, né, pessoas simples que precisam, que é a sua única residência. E eu falei para o prefeito, olha, me coloca à disposição para auxiliar nesse processo e pedir para ele, envie os projetos de pedido de REURB dos núcleos urbanos consolidados, e não é a REURB para uma casa, para uma residência, para 2, para 3, para 4. É o núcleo urbano consolidado, é o que prevê a lei federal da lei da REURB. Envia para o ICMBio, e meu papel fiscalizador é garantir que eu vou estar fiscalizando a atuação do ICMBio, para ele responder no prazo determinado. Então, assim, eu coloquei isso para ele. A gente entende, existem dificuldades internas. Estavam lá a equipe de REURB da Prefeitura Municipal de Imbituba. Ela falou, olha, nós estamos trabalhando em 3 pessoas. Uma tem o seu contrato findável em menos de 2 meses. Então, a gente sabe que é difícil para a Prefeitura instalar uma capacidade, uma equipe suficiente para dar conta de fazer todos os estudos sociais, ambientais e urbanísticos. Por isso, a gente está se colocando à disposição. E o procurador da República, inclusive, se sensibilizou, falou, olha, vamos pensar daqui um pouco numa estrutura regional para atender os municípios conjuntamente. E ele se colocou olha o papel importante que ele está colocando na mediação desse conflito, sabe? Ele poderia nem se preocupar com isso, mas ele falou, vamos resolver essa situação, né? Então, eu acredito que esse ponto foi muito importante durante a nossa reunião de ontem. E aí, passos agora próximos, já tem uma próxima reunião para conferir se os núcleos estão sendo instalados, os núcleos, os GTs, né, estão sendo instalados nas prefeituras. Já tem um prazo estipulado para isso, Marquito? A gente saiu de ontem com o encaminhamento que a gente mandaria ofícios para todas as prefeituras e os órgãos que estavam ali para compor o GT. Nós chamaremos o GT e vamos nessa linha de estruturar as prefeituras dos seus núcleos de regulação fundiária, terem capacidade de fazer os estudos locais. E nós vamos dar esse suporte com a emenda da Unesc em conjunto com a Unisul e também um suporte à medida da proposição do próprio Procurador da República, que se colocou à disposição para pensar isso de forma ajustada ali. Eu acho que a gente, em breve, em menos de 2 meses, a gente se reúne novamente para dar esse espaço. Muito bacana. Uma evolução impressionante do que vimos em Imbituba para a reunião de ontem, mais técnica, mais focada e buscando alternativas. Muito, muito bom isso. E também, para desarmar um pouco, a gente ouve diariamente aqui também, Marquito, que não deve ser diferente para ti, essa atenção.
Olha, Sim. deputado, parabenizar pela coordenação desse trabalho, esperar que nós colhamos frutos. Eu acho que uma fala do Laerte, tu replicou no fim, para que daqui 5 anos a gente não esteja discutindo a mesma coisa no mesmo ponto, então que isso evolua é importante demais para a sociedade. Quem tem que perder, tem que perder. Fazer o quê? Investiu na galeta, investiu onde não era para... não tem como a gente defender. Agora, os consolidados, aqueles que já estavam aí e que não estão agredindo, Deus o livre agredir nossa riqueza natural, temos os mananciais, que são importantíssimos aqui na nossa região, então preservar isso além das dunas. Marquito? E é importante que se faça essa separação também da APP e da APA, né? Sempre que a gente conversa com o pessoal do CMBio, eles falam de que é importante fazer essa separação também das duas coisas. Verdade. Deputado, obrigado pela atenção conosco, parabéns pelo trabalho e conta conosco também, acho que como veículo de comunicação, especialmente aqui para Jaguaruna, 13 de Maio, Sangão, onde a gente se instalou primeiro, né? Hoje a rádio está indo para outros horas, mas aqui primeiro a gente consegue ajudar a esclarecer e a promover o bom debate. Então conta conosco, obrigado pela atenção aí. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho, que bom, né, ter as rádios, a rádio é muito legal, eu ouço muita rádio também no carro, no próprio celular, então é um grande instrumento, parabéns pelo trabalho que vocês realizam e contem com a gente também, tá? Valeu, brigadão, deputado, abração aí.